povo bonito! Eu sou o professor Max e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fome e saciedade, né? Vocês estão vendo um cenário um pouquinho diferente, né? Muito porque eu estava em mudança, então por isso que deu uma demorada entre o segundo vídeo e o terceiro vídeo, mas agora a gente vai dar continuidade aos nossos vários sistemas. Hoje a gente vai falar sobre sistema endócrino, né? É o resultado de um comentário. Uma pessoa perguntou: professor, por que eu sinto tanta fome durante a quarentena? Né? E eu achei um comentário super válido e algo legal da gente conseguir trabalhar como é que funciona a fome, saciedade no meu cérebro, no meu intestino, no meu estômago, e é isso que a gente vai trabalhar aqui. E vale como forma da gente ter os próximos vídeos. Então eu vou lançando alguns vídeos aí que são de meu interesse, mas se vocês tiverem algum interesse sobre alguma explicação específica, lança, comenta lá que a gente consegue ter uma boa produção sobre coisas interessantes aqui. Não esquece de curtir o vídeo, se você curtir, né? Assinar o canal, ligar o sininho para a gente ter mais vídeos aí e a gente apoiar o canal Fisiologando para levar ele aí a passos mais fundos. Valeu! Bom, vamos lá, galera. Vamos falar hoje sobre fome e saciedade. Para falar sobre isso, a gente vai falar sobre alguns sistemas, né? A gente vai falar sobre o sistema endócrino, o sistema nervoso, a gente vai falar sobre o funcionamento do sistema digestório, né? Tudo para a gente conseguir chegar no motivo do qual a gente tem fome, no motivo do qual a gente tem saciedade. Para iniciar, então, a gente vai voltar um pouquinho para lembrar de onde é a nossa origem. Eu peguei aqui uns desenhos para facilitar um pouquinho a nossa compreensão, né? Mas é mais para a gente fazer uma análise sobre o porquê que a gente tem fome, o porquê que a gente fica saciado e o que está acontecendo com a gente nessa quarentena, porquê que a gente come tanto. Primeiro, nosso corpo ele tem uma regulação entre o que ele precisa consumir e o que ele vai gastar. Então você consome 2.000 calorias, por exemplo, e gasta 2.000 calorias. A relação entre esses dois é o que vai fazer sobrar, se eu consumir demais e gastar de menos, ou faltar, se eu consumir de menos e gastar de mais, né? A gente tem que lembrar que nesse equilíbrio energético nós somos descendentes de pessoas que passaram pelo planeta quando ele estava congelado, quando ele passou, né? Boa parte do período ali na Era do Gelo, então era muito frio, né? E a galera precisava de energia. A gente vê os animais, por exemplo, que vivem em ambientes muito frios, eles têm alta quantidade de gordura. Então, quando a gente faz a pergunta se nós somos descendentes dos magrinhos ou dos gordinhos, a resposta está aqui, né? Nós somos descendentes dos gordinhos. Nós somos descendentes daqueles que sobreviveram a várias eras do gelo, não só uma, né? E por isso temos uma tendência a acumular células de gordura, acumular gordura, para conseguir garantir essa proteção térmica, né? Porque a gordura serve para isso, e também conseguir energia para enfrentar o inverno, né? E a gente vai ver um pouquinho mais à frente que no controle de fome e saciedade, a temperatura é algo a ser considerado. Essas aqui são estruturas do nosso sistema nervoso central e eu quero que vocês se atentem para o hipotálamo, né? O hipotálamo ele fica numa região do diencéfalo, uma região mais baixa, né? E ele tem funções primordiais, tem funções primitivas. Ele que regula algumas das atividades mais básicas. Comer é uma atividade básica, né? Então fome e saciedade estão relacionados com esses centros. Aqui, ó, é a mesma figura, só que vista de um outro ângulo, né? Como se eu pegasse aqui esse cérebro e cortasse ele nesse sentido. É um corte coronal, né? E eu consigo ver aqui a mesma relação, o mesmo local, o mesmo hipotálamo, né? Com as suas diversas partes. Eu quero que vocês foquem aqui em duas áreas que eu vou marcar. A gente tem uma região mais central e uma região mais lateral, né? A região central do hipotálamo eu vou chamar de núcleo ventromedial. A região que é mais lateral eu vou chamar de núcleo lateral.
Esses núcleos do hipotálamo são responsáveis pelo estímulo, tanto da fome quanto da saciedade. O núcleo lateral é responsável pela fome e também pela sede, né? Mas ele também aumenta o nível geral de atividade, levando, por exemplo, a raiva e luta, né? Então, quando você tem o núcleo lateral estimulado, você sente fome. E você pode sentir raiva. E você pode lutar, né? Isso explica por que muita gente fica tão nervosa quando está com fome. E não é uma boa coisa você tomar grandes decisões quando você tem esse núcleo lateral aí bem estimulado. Quando a gente fala de estímulo ao núcleo ventromedial, são áreas que causam a ação oposta ao núcleo lateral. Então aqui está relacionado com a saciedade. Quando eu estimulo essa parte, né? Relacionada à saciedade e também à tranquilidade. As pessoas pós comer, elas ficam menos agressivas, né? Isso está muito relacionado ao fato do hipotálamo ser essa região central, né, que regula vários dos nossos instintos, e comer ou não comer, né, é uma coisa muito primordial nos animais. Por exemplo, se eu tiver um hiperestímulo no meu núcleo lateral, eu posso ter algo que eu chamo de hiperfagia. O que é hiperfagia? Eu vou comer demais. Vou comer, desenvolver animais, por exemplo, de laboratório que tem essa área estimulada, comem até desenvolver uma obesidade a ponto deles morrerem. E a mesma coisa ocorre no sentido oposto quando eu estimulo o núcleo ventromedial. Eu posso ter um episódio de afagia, que é um indivíduo que vai parar de comer, e ele, né, significa não, ele vai até morrer por inanição pela falta de estímulo do apetite, a falta de estímulo da fome em si, né? Ele fica tão saciado por tanto tempo que ele não consegue ali ter a vontade de comer. Outros núcleos, como o núcleo paraventricular, dorsomedial, arqueado, também desempenham um papel importante na regulação de fome e saciedade. Mas vamos nos concentrar nesses dois aí relacionados ao lateral, fome, e ventromedial, saciedade, porque os outros vão estar relacionados a ele, né? Para regular fome e saciedade, o hipotálamo recebe alguns estímulos. Quais são esses estímulos? Eu tenho informação de neurônios e hormônios do meu trato gastrointestinal. Vamos colocar aqui. Informação de neurônios e hormônios do trato gastrointestinal. Eu também tenho as informações que vêm pelo sangue. Então eu tenho os nutrientes do sangue que vão me informar se eu estou saciado ou não. Além disso, hormônios de outras áreas, como do tecido adiposo. Então eu tenho outros hormônios, né, de outras áreas, incluindo aqui como exemplo o tecido adiposo, que tem um hormônio aí muito importante na definição de fome e saciedade. E por último aqui a gente coloca as informações do córtex cerebral. Eu tenho aí a visão, eu tenho o olfato, o paladar, e tudo isso faz com que eu tenha mais fome, eu tenha menos fome. É só a gente lembrar do som, né, que vem quando você está fritando um bife. Você já fica ali com seu estômago se mexendo, querendo aquela estrutura ali, querendo aquele bife para comer. Mas o que vai regular o nosso processo de ingestão de alimentos, né? Uma forma muito básica de regulação é a regulação através do preenchimento das estruturas do trato gastrointestinal. Então eu tenho aqui um desenho simples de um estômago, um intestino delgado, né, jejuno,
duodeno, íleo, cólon, né, que é o intestino grosso, e esses elementos vão apresentar alguns sinalizadores específicos que vão auxiliar o nosso sistema nervoso central a identificar a fome ou não, né? Quando, por exemplo, o estômago está vazio, e as células oxínticas presentes no estômago, elas liberam uma substância que é a grelina. Então, o estômago vazio libera a grelina, que vai gerar lá no meu sistema nervoso central, no meu hipotálamo, a sensação de fome. Fora que o nervo vago, né, que é um nervo aqui presente, ele também manda essa informação para o sistema nervoso central, por perceber ali que o estômago está vazio. Quando eu tenho alimento presente no intestino, né, aqui começando pelo duodeno, o intestino ele libera outras substâncias. Por exemplo, ele libera a colecistocinina, ou CCK. Né? O CCK vai ter algumas ações no processo digestório para acelerar esse processo digestório, como, por exemplo, contração da vesícula biliar, esvaziamento do estômago e algumas outras ações para aumentar a motilidade. Né? Isso vai fazendo com que eu produza saciedade no meu corpo. Além de CCK, para promover aí o aumento, né, da atividade de digerir esse alimento e colocar esse alimento de volta para dentro, eu tenho o peptídeo YY, que também pode ter influência aí no processo digestório, e o GLP, né, que é peptídeo semelhante ao glucagon, que vai ter uma ação sobre, na verdade, a liberação da insulina, que é um hormônio muito importante na regulação energética do meu corpo e que também vai estar relacionada ao padrão de saciedade. E esses sinalizadores, grelina para fome, CCK, peptídeo YY e peptídeo semelhante ao glucagon, vão influenciar justamente no meu processo de fome e saciedade. Outro elemento que vai influenciar a minha fome e saciedade é a quantidade de nutrientes que eu vou ter no meu sangue. Então, voltando lá para o meu hipotálamo, eu vou ter aí no hipotálamo, né, lembrando aqui, sistema nervoso central, hipotálamo aqui presente aqui, em vários núcleos, neurônios que vão perceber a quantidade de carboidrato, que são açúcares, né, lipídios, que são gorduras, proteínas, né, aminoácidos aí presentes na minha corrente sanguínea, e vão perceber se eles estão em alta quantidade ou em baixa quantidade. E de acordo com a quantidade de carboidrato que eu tiver no meu sangue, lipídios e proteínas, né, da minha ingestão, eu vou ter esses centros mais saciados ou não, né? Quanto maior os níveis, maior a saciedade. Aí a gente está falando dos núcleos ventromediais ou os núcleos próximos, né? E quanto menores os níveis, maior a nossa fome. Os núcleos laterais eles vão ficar mais incentivados pela quantidade de carboidratos, lipídios e proteídos aí que eu tiver na dieta do indivíduo presente dentro do sangue dele. Outra coisa que influencia bastante na minha ingestão de alimentos é a minha temperatura, né? Nós somos aí animais endotérmicos, então a gente tem a temperatura interna regulada, né? A gente consegue regular a nossa própria temperatura, vai estar aí por volta de 33, 36,5, 37 graus. E isso faz com que a gente queime calorias de acordo com a temperatura que está no ambiente externo. Quando a temperatura ela é mais fria, né, ou seja, quando o ambiente está mais frio, você passa a queimar mais calorias, né? Você gasta mais calorias porque você precisa produzir calor a partir das suas gorduras, né? Mas isso tem uma resposta aos nossos núcleos da fome. Como a gente queima mais caloria, a gente precisa de mais energia, então a gente sente mais fome durante o frio. Regiões mais quentes, né, quando você está num ambiente mais quente, a quantidade de calorias que você queima é bem menor. Então a sua fome ela é bem menor em locais quentes do que em locais frios. Outro elemento que é essencial para entender a saciedade e a fome
é o tecido adiposo. Tecido adiposo, né, formado aí por adipócitos, né, células de tecido adiposo, são as nossas células de gordura, né? Nossos adipócitos, células de gordura, liberam no sangue um hormônio que é conhecido como leptina, né? Para que serve a leptina? Ela sinaliza ao cérebro que a energia dos alimentos está sendo armazenada em forma de gordura. Então, quando as nossas células de gordura elas se sentem saciadas, elas liberam aí esse hormônio. Esse hormônio vai lá no meu sistema nervoso central, né, no meu hipotálamo, e avisa, olha, já estou armazenando a energia que veio da alimentação, e ela já está sendo transformada em gordura. E aí você se sente saciado, exatamente pela leptina. Mas aí fica uma pergunta, né? As pessoas obesas, elas têm mais adipócitos, têm mais células de gordura, né? Se elas têm mais, elas em teoria deveriam ter mais leptina, né? O que ocorre com as pessoas obesas, né? Elas têm realmente mais leptina, mais adipócitos, mas elas desenvolvem uma resistência à leptina, né? E muito semelhante com o que ocorre com as pessoas que têm diabetes mellitus do tipo 2, onde você tem o hormônio central que vai fazer a ação, mas nos receptores, né, nas células que vão receber ou a leptina ou a insulina, você tem um defeito e aí acaba não tendo uma ação real. Então, os índices de leptina vão ser maior, porque ela vai ter mais células adiposas, né, mais adipócitos, mas a ação delas vai ser menor em função justamente desse defeito. Se nós pudermos resumir, né, a ação ali dos dois hormônios centrais na regulação da fome, a gente poderia colocar, de um lado, o estômago, liberando, né, nas suas células oxínticas a grelina, que basicamente diz ao nosso sistema nervoso central, quero comer. E do outro lado, nós temos os adipócitos, as nossas células de gordura, que liberam a leptina, que basicamente dizem ao nosso sistema nervoso central, tá bom, já estou de boa. E no meio disso tudo, eu tenho o meu sistema nervoso central, que está recebendo aí todas essas informações e reagindo ao que está acontecendo. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho para ter novas atualizações aí conforme forem lançando os novos vídeos. Valeu! Ai, tio. Fala, meu povo bonito! E aí, ficou bom aí? Ele olhando pra cá. Olha lá, Tinho, olha lá.